Primeira questão, né? O que é uma drenagem sustentável? Né? Antes da gente mostrar soluções, como você consegue aí informação para você dimensionar e tudo mais, o que é, né, a drenagem sustentável? Né? Num viés assim um pouco mais de visão mesmo, né, dessas soluções, dessas aplicações. Né? Então, olha só, visão sustentável traduzida em práticas e dispositivos que promovam o ciclo natural da bacia hidrográfica. Exemplo, infiltração, armazenamento, interceptação, etc, etc. Então, olha só, pessoal, quando nós temos uma bacia hidrográfica, né, e acontece o ciclo hidrológico nessa bacia hidrográfica, tá? Só recapitulando para quem não lembra muito bem, né? Nós temos a precipitação, então essa chuva cai sobre uma determinada área, sobre a nossa bacia hidrográfica, né? Essa chuva ela pode já ser evaporada parcialmente, né, na queda, né? Então parte da chuva já pode evaporar na queda. Parte dessa chuva pode ser interceptada pelas folhagens, numa área de floresta, por exemplo, né? Então, as folhinhas vão meio que armazenando aqui esse pequeno volume de água, que ele acaba sendo exponencial, dependendo da área verde, né? Parte dessa chuva chega no solo, infiltra, né? Parte chega no lago, pode evaporar, né? Parte pode escoar superficialmente. Então, nós temos todo esse contexto do ciclo hidrológico acontecendo numa bacia hidrográfica. Agora, a partir do momento que a gente começa a urbanizar essa bacia hidrográfica, toda parcela de infiltração, parcela de interceptação, parcela de armazenamento natural, tudo isso, pessoal, acaba sendo bastante assim reduzido, sofrendo uma redução brusca muitas vezes, tá? Isso é fácil de entender quando você olha para um parque vegetal, um parque natural, e você olha para uma cidade, né, densamente ali povoada. Então, você olha, bom, se chover sobre uma área verde, a chance é que uma parcela significativa de água vai infiltrar no solo, desde que o solo também tenha características permeáveis, né? Mas a grande chance é que vai infiltrar uma parcela interessante, né? Agora, se chover numa cidade, né, concreto, asfalto, telhado, a chance é que a água vai escoar rapidamente. Choveu no asfalto, ela já vai escoar para a sarjeta lateral. Choveu no telhado, já vai escoar para a calha, e assim vai. Então, a parcela de interceptação, né, a parcela de infiltração são reduzidas. Né? Essas parcelas são reduzidas, né, devido a esse processo de urbanização, certo? Então, olha só, se a gente for olhar aqui, nossa bacia hidrográfica, né, tem o ciclo hidrológico, então formam-se as nuvens, tem a precipitação, caiu sobre a bacia, né? Parte dessa chuva vai infiltrar, parte vai cair na folhagem, parte vai escoar superficialmente. Chegou aqui num determinado reservatório ou no mar, vai ter a evaporação, formam-se as nuvens de novo, chove de novo. Esse é um ciclo, né? Como o nome diz, não tem começo, não tem meio, não tem fim, é um ciclo que se repete, certo? Agora, quando eu olho aqui para essa bacia bastante vegetal, natural, vamos colocar assim, né? Mas eu também olho que ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, nosso processo de urbanização tem acontecido de forma acelerada, né? Então, se a gente pega lá fotos antigas, por exemplo, de São Paulo, né, 1910, 1900, e pega fotos atuais, a gente vai ver uma diferença assim gritante, gritante, né? A quantidade que nós temos hoje de edificações, de casas, de arruamentos, telhados, né? E que nós tínhamos há 100 anos atrás é incomparável, né? Incomparável. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos hoje mais escoamento superficial, né? A nossa vazão de pico hoje tende a ser maior. Por quê? Porque toda aquela área que ia infiltrar, ia segurar água, ia armazenar, ia ter interceptação, não existe mais, ou pelo menos está numa quantidade extremamente reduzida, né? Bom, tendo em vista isso, nós temos aqui alguns efeitos, alguns impactos que podem acontecer quando nós temos um processo de urbanização desregrado, né? Não planejado, não preparado, tá? Então, olha só, nós temos três grandes problemas aqui, pessoal. O primeiro problema é de poluição, né? De poluição. Então, a gente pega os nossos cursos d'água hoje, os nossos córregos, grande parte deles estão contaminados, tá? Estão contaminados, principalmente em córregos urbanos, certo? Segundo ponto é problema de abastecimento. Então, vira e mexe aí, passa alguns anos, né? 2, 3 anos, uma forma até meio cíclica,
nós temos problema de abastecimento, né? Então, fica aquela reservatória com nível baixo, aquelas tarifas adicionais para quem está usando muita água. Então, conforme cresce a população, aumenta a demanda por água, por recurso hídrico, né? Isso também pode nos expor, muitas vezes, quando não planejado, não preparado, a falta de abastecimento, né? Então, é um outro problema que nós passamos também de forma crônica no país. E um terceiro problema, que, assim, é um problema, assim, muito recorrente, anualmente falando, né? É o problema de inundações, transbordamento de calha, né? Enchente. Então, eu moro em Jundiaí, por exemplo, em São Paulo, né? Quando começa a chuva aqui, setembro, outubro, vai até, né? Quase metade ali do outro ano, março do outro ano, mais ou menos, chove bastante. Esse período, pessoal, se a gente abre o nosso celular na internet, ou abre o computador, as notícias são só de enchente, só de inundação, só de transbordamento de calha, né? Então, assim, é um problema crônico no país, né, que não é só aqui em São Paulo, em todos os estados, basicamente, né? Cada ano nós temos aí problemas localizados. Esse ano nós tivemos problema, assim, em grande escala em Santa Catarina, ano passado em Recife, ano retrasado norte ali de Minas, Bahia. Então, é algo muito recorrente, né? Se a gente pega notícias antigas, todo ano tem problema de inundação, que aí é a quantidade de água, né? Mudança da bacia, impermeabilização da bacia, aumenta o escoamento, aumenta a vazão de pico. Aquela drenagem que existia ali já não é mais suficiente, então começa a transbordar, né? Começa a ter pontos ali de enchentes, né? Então, olha só, se a gente for avaliar essa urbanização desregrada, a população aumenta, porque a gente está urbanizando aquela área, então vai aumentar a quantidade de pessoas que vão morar ali naquela área, certo? Nós temos ali, com o aumento das pessoas, né, da população, um aumento de esgoto, né, porque cabe justamente um trabalho de conscientização, trabalho cultural, né, para que assim não seja descartado, né, materiais ou qualquer tipo de entulho, né, em cursos d'água e tudo mais. Essa é uma parcela. Outra parcela é falta de infra mesmo, né? O Brasil aí tem assim uma parcela gigante ainda sem saneamento básico, né? Então, se aumenta a população, a chance é que o esgoto vai aumentar, né? Ao mesmo tempo, se aumenta a população, aumenta também a demanda aqui por recurso hídrico, né? Por abastecimento. E aqui nós podemos já desaguar num problema de falta de abastecimento que nós passamos a cada 3, 4 anos aí, em média, tá? Bom, do outro lado, se a gente tem mais esgoto, diminui a qualidade da água. Se a gente tem mais esgoto, obviamente vai diminuir a qualidade da água. Se diminui a qualidade da água que é recolhida ali pelo sistema de drenagem, obviamente o ponto final da nossa drenagem vai ser a macro, né? Vai ser a nossa da nossa microdrenagem vai ser a macro, né? Então vai chegar no curso d'água ali essa qualidade ruim de água e obviamente vai piorar também a qualidade do rio. E isso nós desaguamos aqui no problema de poluição, né? Do outro lado aqui no nosso fluxograma, se a gente tem mais população, a gente tem mais lixo, tem mais sedimento. Se a gente tem mais população, a gente tem um uso e ocupação do solo bastante alterado. E o que eu quero dizer com isso? Imaginem lá aquela região totalmente verde, começou a sair loteamento, casa, edificação, prédio. Bom, se alterou esse uso e ocupação do solo, né? Então, com essa alteração, nós temos uma área impermeável maior, né? Nós temos mais área aqui impermeável agora, porque era verde, agora é cinza. Então, infiltrava, agora infiltra quase nada, né? Com isso, nós temos muitos processos também de retificação de curso d'água. O próprio Rio Tietê, em São Paulo, foi bastante retificado. E a gente sabe que conforme a gente vai retificando o curso d'água, a gente vai diminuindo o nosso tempo de concentração, o tempo que demoraria para a água escoar de um ponto A até o ponto B. Se ele fazia um sentido, tinha bastante curva, bastante meandro, né, demorava mais para chegar lá embaixo, né? Agora, essa onda que está sendo propagada, né? Agora, se eu fiz uma linha reta, agora ele vai chegar mais rápido, a declividade aumenta, né? Então, tudo isso vai somando esforços para nos colocar numa situação, muitas vezes, insustentável, né? Nós temos mudança também no microclima, né? Ou seja, a temperatura local também muda, né? Isso pode influenciar também
na geração de precipitação, né, mais intensa, inclusive, né? Existe um trabalho aí bastante recomendado do professor Zufo, da Unicamp, né? Ele fez um estudo da equação de chuva de Campinas e chegou ali justamente à conclusão, né, de que a equação já não era tão válida assim, né? Apresentando ali, dependendo do TR, erros na ordem de 30%, 40%, né? Então, tudo isso, pessoal, vai fazer o quê? Vai aumentar o nosso ESD, escoamento superficial direto, ok? Se eu diminuir a minha área verde, né? Se eu aumentei minha área impermeável, né? Se eu redirecionei meu curso d'água, né? Ou seja, tirei os meandros, né? Deixei ele reto, né? Aumentei a velocidade, diminuí o tempo de conscientização. Tudo isso vai gerar esse impacto aqui, que no final a gente vai ver que é a inundação. Por quê? Porque a gente vai ter aqui uma vazão de pico aumentada, né? Essa vazão de pico aumentada somada aqui com um tempo menor, né, de trânsito da água, né? Tudo isso vai refletir aqui no problema de inundação, problema de transbordamento de calha, tá? Que é algo muito comum aí para nós, né? Então a gente vê isso daí basicamente todo ano, tá? Bom, beleza. Então aqui nós temos já uma consciência já um pouco mais clara desse processo e esses impactos que podem acontecer aqui, né, ao longo dos anos, né, somente avaliando um processo de urbanização muitas vezes desregrado, ok?